Estimados ouvintes, sejam muito bem-vindos ao projeto Ciência Vida. O nosso principal objetivo é levar conhecimento a todas as partes do nosso país, utilizando essa excelente ferramenta chamada internet. Hoje nós temos a parte 2 do nosso conteúdo de número 8. Vinculado à parte de movimento uniformemente variado, o MOVE, que é uma parte da cinemática que, por sua vez, é um dos conteúdos mais importantes da física. Esta questão é uma questão da Universidade Federal do Ceará. O gráfico da figura representa a variação da velocidade escalar com o tempo para dois carros A e B que viajam em uma estrada retilínea e no mesmo sentido. No instante de tempo igual a zero, o carro B ultrapassa o carro A. Neste mesmo instante, os dois motoristas percebem um perigo à frente e acionam os freios simultaneamente. Aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo, velocidade no eixo Y e o tempo no eixo X, e as curvas do carro B e do carro A. Tomando como base o gráfico, determine. Na parte 1 deste conteúdo, nós já determinamos a aceleração escalar dos dois carros e a função horária da posição para os dois carros. Nesse conteúdo, nós abordaremos então o item C, a função horária da velocidade escalar para os dois carros, e o item D, a distância entre os dois carros no instante em que suas velocidades escalares são iguais. Como nós temos variação da velocidade, logo nós temos aceleração. Se nós temos aceleração, nós estamos no campo do movimento uniformemente variado. Se a velocidade fosse constante, logo o movimento seria uniforme. O item A nós já determinamos, a aceleração escalar dos dois carros. A aceleração escalar do carro A é igual a menos 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração escalar do carro B é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Já determinamos também a função horária da posição para os dois carros. Para o carro A, a posição final é igual a 20 vezes t menos 3 meios do tempo ao quadrado. Para o carro B, a posição final do carro B é igual a 25 vezes o tempo, menos 2 vezes o tempo ao quadrado. Agora no item C, nós pretendemos determinar a função horária da velocidade escalar para os dois carros. Lembrando que no movimento uniforme, a função horária da velocidade escalar é a seguinte: V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, para o carro A, nós temos que a velocidade final do carro A é igual à velocidade inicial, que nós já sabemos, que é 20, mais a aceleração, que é menos 3 vezes o tempo. Simplificando a equação, nós temos então que a função horária da velocidade escalar para o carro A é velocidade final de A igual a 20 menos 3 vezes o tempo. Para o carro B, nós temos então que a velocidade de B é igual a 25 mais a aceleração do carro B, que é menos 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo. Simplificando a função, nós temos então que a velocidade de B é igual a 25 menos 4 vezes o tempo. Aqui então nós temos as duas funções horárias da velocidade escalar para o carro A e para o carro B. Já no item D, nós queremos calcular a distância entre os dois carros no instante em que as suas velocidades escalares são iguais. Observe então, se nós queremos calcular a distância, nós precisamos utilizar então a função horária da posição, que no movimento uniformemente variado é equivalente a posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Observe então que no item ele faz menção a velocidades escalares iguais. Quando a gente olha no gráfico, o único ponto que nós temos velocidades escalares iguais para o carro A e para o carro B é quando a velocidade é igual a 5 metros por segundo. Observem também que nesse momento o tempo do carro A é igual ao tempo do carro B e também é igual a 5 segundos. Então essas são as nossas condições de contorno, extraídas do enunciado do item D. Sabemos também que a função horária da posição para o carro A é equivalente à posição de A igual a 20 vezes o tempo menos 3 meios do tempo ao quadrado. Vamos então substituir a velocidade igual a 5 e o tempo igual a 5. Logo, a posição final do carro A é igual a 20 vezes 5, que 5 é o tempo, menos 3 meios de 5 ao quadrado.
Realizando essas contas, nós encontramos que a posição do carro A é igual a 62,5 metros. Igualmente, nós vamos fazer isso para o carro B, sabendo que a função horária da posição para o carro B é a posição final de B igual a 25 vezes o tempo, menos 2 vezes o tempo ao quadrado, substituindo o tempo como sendo igual a 5. Então, nós temos que a posição final de B é igual a 25 vezes 5, menos 2 vezes 5 ao quadrado. Resolvendo essa conta, nós temos que a posição do carro B é igual a 75 metros. Mas observem que o que nós estamos buscando é a distância entre os dois carros. A distância entre os dois carros é a posição de B menos a posição de A. A posição de B é igual a 75, a posição de A é 62,5, 75 menos 62,5 é igual a 12,5 metros. Então, observem que no instante de tempo igual a 5, no qual a velocidade de ambos os carros é igual a 5 metros por segundo, a distância entre eles é de 12,5 metros. E assim finalizamos mais este conteúdo com o desejo de agregado valor à sua trajetória. Lembre-se que o projeto Ciência e Vida também está no Spotify e no LinkedIn. Nos sigam por lá. Até a próxima!